Bom, o valor da cesta básica está girando aí, pra números redondos, mais ou menos, em torno de R$ 524, né? Então isso realmente pesa muito no bolso do brasileiro, pelo menos de uma grande parte da população brasileira, né, que depende do salário mínimo, por exemplo. Então, se a gente levar em consideração essa fração da população brasileira que tenta sobreviver, na verdade, com um salário mínimo, né? Então, o peso desse ingrediente, né, que é a alimentação, né, no bolso do brasileiro, né, pesa muito, né? E isso, se você for levar em consideração numa jornada de trabalho, por exemplo, de mensal, em torno de 176 horas, né? Dado que o brasileiro, né, cumpre uma jornada semanal de 44 horas, isso dá mais do que 104 horas de trabalho, né, mensalmente, que o brasileiro precisa para poder reunir condições financeiras, né, com o seu salário, né, para poder custear esse item, né, que é a alimentação necessário para a sua sobrevivência, né? Então, isso corresponde a mais de 50%, por exemplo, do valor do salário mínimo líquido, né? Porque também, se você levar em consideração que o salário bruto, né, o salário base em carteira, né, é R$ 1.100 hoje no Brasil, né? Se você descontar e pelo menos imaginando que o desconto seja só do INSS, que é 8%, então sobra líquido para esse cidadão R$ 1.012. Então, o valor do salário real, né, realmente cai um pouco, e então o peso da cesta básica é muito grande dentro desse salário que sobra, na verdade, para o brasileiro que recebe só um salário mínimo fazer frente às suas necessidades básicas. Então é uma situação delicada, né? E principalmente dentro de um cenário desse de crise, né? E que o brasileiro que recebe esse salário, né? Grande parte da população que necessita ou recebe esse salário para poder é, é, consumir quase que por completo, né? Porque se você tirar de 1.012, R$ 524 que sobra, o camarada tem que pagar água, conta de luz, telefone, né? Vestuário, né? E muitas vezes remédio, né? Principalmente nesse momento de crise onde nós estamos vivendo, né? Então fica mais ainda delicada a situação desse trabalhador, né? Em momentos de lockdown, agrava ainda mais o que já estava grave, né? Então você vê que os comércios fechados, né, muitos outros setores da economia deixam de funcionar, os camaradas ficam em casa sem poder trabalhar, muitas empresas demitem seus funcionários, né, porque também não estão gerando receita com seus produtos, com seus serviços, então não tem como fazer frente ao pagamento da folha de salário dos funcionários, né? E aí muitas empresas estão nessa obrigação de fechar suas portas e demitir seus funcionários, dar férias, então que agrava cada vez mais, sobretudo nesse período, né, de lockdown, né, o que de uma certa forma a economia, ou de uma grande forma, a economia sofre por um problema sanitário, né? Também de sobrevivência, obviamente, porque se você for para a rua, você corre o risco de ser contaminado, e aí se você for contaminado, você corre o risco de não ter uma condição dentro de um hospital que lhe receba para poder você se recuperar de uma infecção,
né? Se você, por outro lado, se você fica em casa sem trabalhar, sem gerar renda, você não tem condições financeiras de sobreviver. Então, nós estamos realmente vivendo um momento de crise muito delicado, né? E que no seio dessa grande parte da população brasileira que recebe somente um salário mínimo, né, o peso desse ingrediente que é a alimentação no bolso, talvez seja o bolso o órgão mais sensível do ser humano nesse momento de crise, né, economicamente falando, né? Então isso realmente tem um peso enorme, né? Porque o brasileiro, a pessoa física, né, precisa se alimentar para poder se manter vivo, com saúde, né? E que muitas vezes a cesta básica em si, os ingredientes que tem lá, né? O arroz, o feijão, o açúcar, né? A quantidade não é suficiente, dependendo do tamanho da família, para suportar o sustento mensal, né? Então aí mais do que nunca algo a mais você tem que adquirir, né, de forma extra a essa ao que tem já na cesta básica, né, para que você possa sobreviver, né? E aí você muitas vezes deixa de pagar alguma outra conta, né, que é fixa, né? Caso de água, luz, telefone, aluguel. Então, essa conta realmente é difícil de fechar, né? Então, realmente tem um peso enorme, né? O valor da cesta básica, né? Que também os alimentos sofreram um aumento muito grande, né? Nos últimos meses, né? Imagina aí você que no começo da pandemia você ia no mercantil, fazia as suas compras. Hoje, com o mesmo valor em mãos, financeiramente, você vai no mercantil, né? E você traz menos do que o que você comprava no início da pandemia. Então, durante todo esse período também houve um aumento dos preços dos produtos básicos para o consumo do cidadão. E isso realmente pesa no bolso, né, dessa grande parte da população brasileira. Tá bom?